todos esportes. Somos todos esportes em cena. Esportes em cena. Um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez com o nosso Esportes em Cena, levar para todos vocês as melhores informações, as mais atuais e as mais importantes informações que nós temos no esporte goiano. Afinal, somos todos esportes e para desporto somos todos esportes em cena. Falamos de tudo, falamos sobre as modalidades esportivas e falamos também sobre a importância que a medicina tem no esporte em geral. Quando nós estamos falando de medicina, nós estamos falando especificamente, no caso de hoje, sobre oftalmologia. E o tema do nosso programa é a visão periférica no esporte, que é uma coisa importantíssima que muitos esportistas já utilizam, às vezes nem sabem que utilizam isso aí, mas como utilizar da melhor maneira, da melhor forma, tirar proveito disso aí também, que isso é uma evolução, é um crescimento que nós estamos levando para todos os praticantes de esporte, quer seja profissional, quer seja um atleta iniciante ou simplesmente um esportista, como é o nosso caso atualmente. Eu hoje estou tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio um grande atleta, grande esportista, que descende de uma família de esportistas, um esportista em especial, que foi seu pai, Hugo Nakamura, o percussor das artes marciais aqui em Goiás, sem dúvida nenhuma. Acho que foi a primeira, se eu não estiver em dúvida, acho que foi a primeira academia que nós tivemos aqui em Goiânia, e eu tive o prazer de frequentar o Hugo Nakamura, que é pai do Hudson Nakamura, atleta oftalmologista, que vai nos dar uma aula muito bem dada aqui, como sempre, sobre visão periférica no esporte. Hudson, é um prazer muito grande. Pô, você está bonito, rapaz. Obrigado. Está muito bonito, muito bem vestido. Pô, que legal, viu? Uma honra estar aqui de novo, Bercó. O ano passado estivemos falando sobre visão periférica também. Isso. E a gente tem tanto assunto a mais a abordar, a adicionar. Tudo relacionado com o esporte, com a medicina, com as interações com a inteligência artificial, com a visão 3D, 4K, com a visão panorâmica, com uma visão central, tudo está relacionado. Então, visão, ela se aplica em qualquer área onde você atua. E mesmo não enxergando, você pode ter uma visão. Mesmo então, não enxergando, mesmo pode não ter enxergando, uma visão. você pode ter uma visão, desde a visão biológica, onde você tem o seu olho como o órgão que vai mostrar a imagem através da captação da imagem, através da retina, vai para o cérebro e você distribui aquela imagem em respostas, como também a visão espiritual, que a visão espiritual ela é até mais ampla do que isso tudo aí. E o importante é que nós possamos desenvolver todo esse tipo de visão. E a melhor visão que eu vejo é o seguinte, a que eu estou tendo aqui agora com você. Porque quando eu estou falando com você, eu estou prestando atenção em você. Em se falando de medicina, eu estou ouvindo, eu estou vendo, estou sentindo, estou vendo até aquela vibração aqui no ambiente, nesse som, nessa iluminação, tudo preparado de uma forma onde nós possamos ter aí a melhor interação possível. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou tanta coisa importante aí, que eu não sei nem por onde começar. Tão legal que eu achei tudo que você disse. Os olhos, nós conseguimos enxergar com os olhos? Enxergar e transmitir o que estamos enxergando com os olhos? Sim. Transmitimos o que enxergamos com os olhos? Claro, os olhos, não somente com os olhos, porque os olhos, como eu disse, são o órgão da visão. Quando a gente fala dos olhos, a gente fala bilateralmente dos dois olhos ou de um olho só, mas é o órgão da visão. A gente consegue se comunicar através dos olhos, a gente se comunica muito hoje, olha só, os olhos mostram através dos movimentos, através das interações que fazemos com o nosso corpo, chama-se linguagem corporal. Às vezes eu estou falando aqui com você, mas eu estou assim, ó, eu estou aqui, eu não estou prestando atenção, eu estou interessado em outro assunto, eu estou no celular. Então, os olhos demonstram que você tem uma atenção num certo objeto. Porque tem certas pessoas que conversam com a gente e estão sempre desviando o olhar, olha para cima, olha para um lado, olha para baixo, né? Não olha nos olhos, né? Exatamente. Sabe um dos problemas que eu vejo no consultório, que eu acho assim, bem
chatos, entre aspas, assim, a gente não pode nem comentar muito, né? Aquele casal, aquele pai e filho, aquele mãe e filho, marido e mulher, que vão ao consultório e um vai consultar e o outro está ali no celular e já está ligando para outro, atrapalha um pouco a sua consulta, né? Mas eu aprendi a focar no paciente, então a gente não se afeta tanto por isso. Mas eu acho que a maior homenagem que você tem para sua mãe, por exemplo, você levá-la ao médico, é ouvir dele, junto com ela, o que está acontecendo, participar. Então, essa participação também é uma comunicação, não somente sua com o paciente, mas também com o médico, com todo mundo, para que todos estejam em entendimento. Chega no final, o que aconteceu mesmo? Porque está no celular. Não desvia a atenção, não desvia lá, também a concentração. Né? Aí está lá conversando, não, a empresa aqui falando, não, pode comprar tantos boi aqui e tal, e acaba que a pessoa não presta atenção. Então, muita da comunicação que nós podemos ter uma interação assim, muito boa. Às vezes o olho não enxerga 100%, porque tem uma catarata, tem um glaucoma, e o glaucoma perde um pouco de visão periférica, tem algum outro problema. Mas muito daquilo você supre com os outros órgãos e com a sua atenção. A atenção amplifica a sua visão e amplifica não somente a visão periférica e a visão também encurtada, a visão central, a visão direta. Então, isso é importante, né? Essa interação, esse entendimento e a atenção que eu estou tendo aqui com você, aproveitando esse tempo, porque esse tempo para mim é precioso também estar aqui com você. Lógico. Para nós, então, nem se fala, porque nós estamos recebendo uma aula aqui que essa aula não é qualquer um que consegue ministrá-la, né? Como você ministra tão bem, muito bem mesmo. Voltando aqui para a questão dos esportes, né? Ou abordando a questão dos esportes. Existe diferença dessa visão periférica? O que é a visão periférica no esporte? Vamos começar por aí. Bom, a visão periférica no esporte, eu vou te dar 2 exemplos. O judô, que eu ainda pratico firmemente, né, o meu esporte preferido. Aliás, só tive 2 esportes na vida, né? O judô e o basquetebol. O basquetebol, desde o colégio marista, era aquela aula obrigatória que era o basquete, então eu gostava e tal. O futebolzinho também, mas o basquete oficialmente era o esporte lá do colégio marista. O número 2 para você. Sim, aí eu comecei a fazer o judô muito cedo com meu pai, né? Com 3 anos de idade ele já me colocou no tatame Hugo Nakamura. Lá. Sim, meu pai é Hugo Nakamura. E com isso eu aprendi a já cair, derrubar, e com o tempo eu já estava dando aula, então eu cresci com o esporte do judô, então é o meu esporte preferencial. Então o que acontece? Visão, você está lutando aqui com o seu adversário, você não pode ficar só olhando para ele, da mesma forma que você não pode pegar no basquete e olhar só para a bola, sem saber o que está ao seu redor, porque senão você perde os detalhes, você perde o ambiente, você está aqui, vai jogar, não sabe nem para onde vai, porque você não sabe cadê, onde estão, como é que chama lá onde cai a cesta. A cesta. Onde está a cesta, onde está a tabela, onde estão os adversários também e os colegas principalmente. Exatamente. Né? E o doutor Durval, oftalmologista, amigo nosso, é também um dos médicos lá do CBCO, juntamente com Marcos Ávila, nossos amigos, Francisco Lima também. O CBCO é o quê? É um hospital? É um hospital, Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos. Lá, Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos. Após a minha especialização de oftalmologia lá, eu fiz a parte de retina, o fellow. Então, eu conheço a turma lá há muitos anos, né? E Durval já falava de visão periférica, ele aconselhava os jogadores de vários times de futebol aqui e dava aulas de visão periférica, mostrando de onde você deve cobrar aquele escanteio, para onde você deve olhar, que amplitude que você tem em graus de todo o campo, qual o ângulo que você, através da sua visão, você poderia perceber onde o adversário estaria ali posto, lá o jogador, né, o jogador para defender aquela bola, onde ele ficaria para você poder chegar no alvo certo e como chutar. Então é uma questão de visão e percepção também. Essa percepção, quando toca a musiquinha, nós temos que parar. Infelizmente, o nosso break está chegando. Mas eu vou deixar aqui uma questão para o próximo bloco, posso? Claro. Ela é mais importante em uma modalidade esportiva, essa visão periférica, ou ela é importante igualmente para todas as modalidades? Nós falaremos sobre isso no segundo bloco. Pode ser? Estamos tranquilo? Aí. Tranquilo. Vamos fazer um breakzinho aqui. Essa música é bonita, mas ela quer dizer que nós temos que parar por um pouquíssimo tempo. Estaremos de volta logo com o Dr. Hudson Nakamura, oftalmologista. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Somos todos os esportes e paradesporto,
Somos Todos Esportes em Cena. Hoje, falando sobre visão periférica. A Unimed está aparecendo ali, o Dr. Hudson, e é um grande incentivador do esporte, além dos programas esportivos, da prática esportiva também. Lá no hospital, vocês atendem o Unimed também? Ah, sim, claro. Atende Atendemos. Unimed, né? Está em todas, né? Instituto Vise, na Fundação Banco de Olhos, também no CBCO, tem Unimed lá, serviço de alta qualidade. E gosto muito, sou usuário também, né, além de atender, e a gente valoriza muito o paciente. O Unimed é muito bom. Está sempre nos incentivando aqui, é nosso parceiro todas as horas. Nós estamos falando aqui sobre a questão da visão periférica nos esportes. Para todas as modalidades, ela é útil para o vôlei, para o basquete, para a natação, para o atletismo, para as lutas, para o esgrima, não é para todas as modalidades? Para todas as modalidades. A visão periférica e a visão central, mas a periférica é o que a gente menos usa. E muitas vezes a gente usa... Às vezes nem sabe usar também. Às vezes não sabe usar nem a central. O que acontece? A gente fala, se for falar de medicina e também do esporte, vou fazer um comparativo aqui, né? Vamos fazer um comparativo porque no esporte, qualquer atleta com um bom treinamento, uma boa orientação, você sabe disso, pelo basquete temos grandes exemplos, né? O seu exemplo, o exemplo do Doinha e muitos outros aí, por exemplo, né? Que eles têm uma técnica muito refinada, porque treinaram muito, treinaram com uma boa orientação. Se você tem uma visão de longe, você tem lá a tabela, você está vendo um todo, você tem uma certa distância, ou até no futebol, você privilegia mais a visão periférica. Quando os companheiros estão chegando, para quem vai passar a bola? À medida que os companheiros, os adversários vão chegando perto de você, ali, no caso, o próprio desportista do basquete ou o próprio atleta do judô, se eu ficar só olhando assim para o centro, porque já tem privilegiado a visão dele de perto, já está do meu lado, então está muito próximo, está perto. E qualquer movimentozinho da perna aqui, ali, eu já sei que o adversário vai querer me derrubar, ou dar uma rasteira, ou fazer um golpe. Então eu preciso ter essa visão periférica, não só focar ali no centro. Então a visão periférica é importante. À medida que eu distancio, o meu ângulo de visão periférica também aumenta. No caso que eu te dei o exemplo aí, do futebol, de uma cobrança do escanteio, de um lançamento. Uma visão ampla, né? Isso, uma visão ampla, um lançamento à distância. Você precisa ver um todo. À medida que você vai chegando mais próximo, você diminui essa visão periférica. Então você tem que fazer ângulos para que você também possa ter uma visão privilegiada para você fazer a ação no esporte correta. Na natação isso se aplica também, porque se você não tem uma visão periférica boa, uma orientação, você vai acabar indo para outra raia. E não vê o adversário chegando. Não vê o adversário chegando, pode atrapalhar. No caso, até no lançamento lá, vamos começar a fazer aí a corrida dos 100 metros, 50 metros, que seja, né? Você está ali preparado, você viu alguém mexer e mexeu erradamente, às vezes você comete o mesmo erro. Agora, como um todo mundo ali preparado, ainda ninguém saiu. Quando sair todo mundo, você sai também, você está tendo uma visão periférica, não está olhando só para o centro. Porque muitas vezes você está tão concentrado no centro, então qualquer coisa te estimula, sem que você tenha uma percepção adequada. Doutor Hudson, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você acha que esses grandes atletas, qualquer modalidade que seja, o vôlei, no basquete, no atletismo, na natação, nas lutas, na esgrima e tudo, você acha que eles têm essa visão periférica consciente ou ela pode ser treinada também? Por exemplo, o Pelé, por exemplo, ele não era não foi o melhor jogador do mundo, o melhor atleta do século XX, por ser o Pelé, porque ele era diferente dos outros. Ele já devia ter alguma coisa que o incentivasse a chamar a atenção, né, não só dos colegas, e ele chamar a atenção também dos outros, porque ele já via, igual aquele passo que ele deu para o Carlos Alberto, ele sabia que o Carlos Alberto estava chegando, ele viu lateralmente, sem olhar para o cara. Né? Você acha que isso aí pode ser treinado também, a visão periférica? Isso deve ser treinado. Deve ser? Deve ser treinado. A primeira coisa, vamos supor que você tenha 100% de todos os seus sentidos funcionando plenamente. 100%. Você enxerga bem no centro, você foca só no centro, você vai esquecer da periferia. Isso é um exemplo. No caso do Pelé, ele vai fazer aquele lançamento já percebendo na visão lateral que tem alguém ali. Então ele tem que desenvolver a visão periférica também. O que acontece? Tem gente que desenvolve só a visão periférica e não presta atenção no centro também. Isso é ruim.
Vou te dar um exemplo, um outro exemplo. Se o paciente, no caso, tem uma doença na retina que afeta a visão central, afeta bem no centro, que é uma degeneração macular da idade lá, que tem uma lesão no centro. Então ele não enxerga já do centro direito, enxerga distorcido. Mas ele tem a visão periférica, então ele consegue se localizar, desenvolver a visão periférica e fazer um lançamento muito bem feito também, caso ele seja atleta, aquele paciente, ou até para se locomover. Outro exemplo que eu vou te dar, o contrário. O paciente tem um glaucoma, um problema no nervo óptico. Então ele enxerga bem aqui no centro, porque tem fibra nervosa ainda funcional no nervo óptico, mas a periferia começa a perder. Ele começa a perder a visão periférica. Como é que ele vai desenvolver isso, a visão periférica, se ele está perdendo, mas parou por aqui, mas ele não tem muita visão periférica até ali, tem só até aqui. E ele tem que fazer um jogo de cabeça. Até o golpe de vista, quando você vai dirigir, você tem que fazer. Então você tem que aprender a desenvolver, saber para onde você está olhando também. Toda modalidade esportiva também, se não tiver essa visão, né, lateral, que nós chamamos de periférica, a visão lateral, acabou, não consegue jogar. Não consegue. Chega até um certo ponto e ele não passa daquilo ali. Não passa. Em vários esportes você pode detectar isso também. A esgrima, por exemplo. A esgrima, você começa a fazer a luta da esgrima ali, está de frente para o seu adversário. Quando você está mais longe, você vê o seu adversário com maior amplitude. Quando você está perto, você vê ele. Então é o momento de você também saber, através da linguagem corporal dele, o que ele vai fazer, você perceber e ter a visão periférica daquele movimento do braço ou da perna. Isso é muito comum também no taekwondo, no karatê, no judô. O adversário vai te dar um deashi-barai, como eu mencionei, a famosa rasteira. Então você tem que saber aquele movimento e tentar, entre aspas, adivinhar o que ele vai fazer através da sua percepção. Bruce Lee, por exemplo, Bruce Lee lutava contra vários adversários em volta dele, aqui, ó, todo mundo aqui, e passando dos 180 graus, até um pouco mais. Ele olhava até um pouco para dentro, mas esse olhar para dentro significa que ele está olhando tudo aqui, está tendo... Está vendo tudo, né? Está vendo tudo. Sem forçar a visão, qualquer movimentação, ele já fazia a sua ação através da sua percepção. Então ele estava bem focado na visão periférica e também o adversário passando pelo seu campo de visão central, logicamente que ele ia também combatê-lo. Então, você pode treinar isso, você precisa treinar isso. E tem que treinar. Tem que treinar. O Tostão, nós falamos de Pelé, eu lembrei do Tostão também da Copa do Mundo 70, né, que fazia dupla com Pelé e Tostão, né, que é a dupla famosa. O Tostão teve aquele problema de retina. Sim. Que ele quase foi cortado da seleção porque vinha fazendo há muito tempo o tratamento com a recuperação da retina. Foi descolamento? Descolamento de retina. Descolamento de retina. E ele conseguiu recuperar, não totalmente, mas parcialmente, mas naquele olho que não enxergava muito bem, tinha um outro olho que mesmo você não tendo muita bilateralidade da visão 3D, você pode fazer o golpe de vista e enxergar. Vamos supor, operou esse olho aqui. Ele aqui eu não vou enxergar muito para cá, mas eu posso fazer um desvio com a cabeça e posso enxergar a visão periférica também. Foi aí que o Tostão recuperou. Isso, basta treinar. Compensou uma vista, compensou a outra. Claro. Teoricamente é isso aí. Teoricamente é isso. É isso aí. A musiquinha é bonita, né? É bonita, né? Mas ela Relaxa, tá mandando a gente parar. Vamos fazer um breakzinho rapidamente. Voltaremos com o Dr. Hudson Nakamura. É um monstro, um monstro. Dr. Hudson, oftalmologista, está nos dando uma aula sobre visão periférica no esporte. Logo estaremos de volta. De volta aqui com o nosso Esportes em Cena, somos todos esportes e para desporto. Estamos aqui na PUC TV, que nos cede esse espaço maravilhoso para estarmos falando sempre de esporte com o mais alto nível possível. O Dr. Hudson Nakamura, que é oftalmologista, esportista, está nos dando uma aula aqui sobre visão periférica. Dr. Hudson, uma pergunta interessante aqui, que sempre eu ouço essa pergunta, sempre. A visão periférica serve também para desporto? Muito, serve bastante. Ecoterapia, por exemplo, trabalha com os cavalos, basicamente com os cavalos, para badminton, na natação, e etc, etc, etc. Serve muito. Vou te dar alguns exemplos. Né? No judô, no paradesporto, você tem um limiar de visão, uma visão muito baixa, que é uma visão útil ainda,
mas que você consegue perceber pelo órgão da visão um objeto, tem uma percepção. Então, você pode se orientar por isso. Se você tem uma visão muito baixa, eu vou te dar outro exemplo, uma retinose pigmentar, uma doença que afeta a retina na periferia, e até o glaucoma mesmo, que também afeta a retina na periferia, você só tem uma visão central e essa se deteriora, fica muito fraca. Então, a visão periférica você não tem tanto. Mesmo assim, se você tem um estímulo que seja mínimo, uma percepção de luz... Esse estímulo tem a ver com um instinto? Estímulo e instinto poderia ser a mesma coisa? Sim, o instinto mais o estímulo, eles te ajudam a direcionar o seu movimento no esporte. Aí requer também um treinamento sobre essa parte. Porque o cérebro, ele constrói imagens. Se você tem todas as estruturas do olho, com retina, cristalino, córnea, o vítreo, a coroide, tudo em pleno funcionamento, você tem perto de uma porcentagem muito alta, aí, perto de 100% de visão. Se você não tem, você pode treinar o seu cérebro, como o próprio computador, ele não monta e não constrói imagens. Sim. Você precisa de um treinamento para isso também, mas você consegue, através dessa construção, e uma visão mínima, e muitas vezes até sem visão, mas uma visão que ela está dissociada da visão natural, mas você consegue construir uma imagem com o seu estímulo, logicamente que nesse caso mais grave, de visão muito baixa ou quase sem visão, você vai ter que usar os seus outros órgãos, por exemplo, a audição. Tudo isso em conjunto vai te mostrar uma visão construída e você vai poder direcionar ao seu objeto, no caso, na luta lá do judô com o seu adversário e perceber até sem ver o movimento da perna dele. Nós falamos em judô. Naturalmente que isso aqui serve para todas as modalidades esportivas. Nós tivemos o Léo, que foi um grande judoca, que era cego. Né? Foi campeão disso, daquilo, aquilo outro, ganhou tudo. Né? O nosso amigo e finado Leonardo. Né? A diferença do cego, está falando aqui sobre percepção, sobre instinto mesmo que a pessoa tem. O cego, ele consegue perceber o adversário. De que forma que se ele não consegue enxergar? Bom, eu treinei muito com o Léo. Eu treino muito com o João Vitor. O grande João Vitor. O João Vitor agora, atualmente ali na MIB, né, um jovem, ele teve até um acidente, uma moto, ele passando ali, a moto furou o sinal, atropelou ele se machucou, mas está voltando para o judô. Felizmente ele... O Vitor já esteve aqui conosco. Sim, não teve muitos danos não. E o Léo, a gente treinou muito na época do Sensei Shozawa, depois também, só lutando para você perceber como eles percebem, como eles entendem, como eles têm a visão, apesar de não ter a visão, como eles conseguem lutar bem. Porque você está segurando o adversário e já sabe o seu movimento. É o instinto que eu te falei. É aquela percepção daquele movimento que você não viu, mas ele construiu no cérebro. A construção dele, através do seu movimento, ele já sabe que lado que você está mexendo. Então ele vai fazer a defesa ou contra-golpe ou contra-ataque de acordo com a sua movimentação. É um treinamento e funciona bem. Aí que você vê, acha que não enxerga, mas enxerga sim, mas ele enxerga de uma maneira diferente. A maneira de enxergar é diferente da normal, né? É. Vamos ter umas fotos aqui que eu gostaria muito de comentar a respeito. Podemos comentar sobre elas? Claro, vai ser um Elas vão prazer. aparecendo aqui e a gente vai comentando. Ih, rapaz, começou com diploma. Esse aí foi o meu primeiro campeonato mundial de luta olímpica, luta greco-romana, lá em Martigny, na Suíça, em 89. Tinha 20 anos de idade. Foi uma honra muito grande estar ali representando o Brasil e foi, assim, um outro desenvolvimento. Martigny, na Suíça, um desenvolvimento da luta já muito, muito forte ali. A gente representando... Foi na luta greco-romana. Greco-romana. Wrestling, luta greco-romana. Eu comecei minha carreira com judô, depois eu mudei para greco-romana e atualmente eu estou no judô. No judô. E esse aí? Esse aqui foi... Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, é o presidente da França? Presidente da França, e ele tem, isso aí tem lá na França, no escritório dele, governamental, é o mesmo, eu tenho uma cópia aqui comigo, e foi quando nós participamos daquele encontro dos países francofônicos. O Brasil é francofílico, eu falo francês, mas não é um país que se ensina francês assim naturalmente, a gente tem que aprender, né? Não é a segunda língua do Brasil. Mas eu estava ali e nós homenageamos ele naquele encontro lá na França.
E essa foto sua aí? Essa aqui foi o encontro no colégios, os Jogos Internos do Colégio Marista. Colégio Marista. Você falou, você mencionou o Marista aqui agora há Isso, pouco, eu tinha por volta de 8 anos aí, eu estava participando de salto em altura. E eu fiquei em 4º lugar, era para eu ter ficado em primeiro. Sabe por que eu não fiquei em primeiro? Porque eu saltava tão alto, eu ia para frente e saltava igual o judô, igual um rolamento. Saltava lá em cima fazia o rolamento e caía em cima. rolando. E ganhava, e ninguém saltava igual eu. O pessoal, que perigoso. Não, eu saltava igual o judô e caía na areia. E sabia cair, caía bem. Aí o pessoal, na hora que descobriu isso, falou, não, a regra está errada. Os maiores, até o adversário maior lá da 8ª série, lá para frente, lá, eu estava lá na 2ª série. Não pode. Aí mudaram a regra na hora, não pode. Tem que saltar igual o atleta normalmente salta nos Jogos Olímpicos. Aí tudo bem, não teve problema. Mas mesmo assim consegui ficar em 4º, que eu tive que saltar do outro jeito. Esse aqui foi a minha luta com o coreano lá na Suíça, a primeira luta. Percebe que ele está olhando para mim, mas ele tem uma visão periférica. Isso foi na Suíça, lá em 1989, a nossa luta no Mundial. Você já tinha noção de visão periférica aí nessa época? Sim, com certeza. Porque eu estou vendo o adversário aqui e inclusive, você está vendo, tem aquele calor da torcida que a gente vê no futebol, né? E o que nos emociona, nos alimenta, dá aquela força para você fazer, realmente tentar fazer o melhor de si naquela atuação. Você não está jogando para você está jogando para muita gente, né? Exatamente. E, logicamente, você tem que focar nele, mas tem que ter a periferia dele, porque qualquer golpe, qualquer atitude, qualquer ação vai te mostrar também o que fazer. Esse aqui é uma reunião com o saudoso ex-governador Henrique Santilo, onde nós tínhamos um apoio muito grande sobre a questão do esporte, né? O esporte, sempre Goiás nos ajudou bastante. Henrique Santilo e vários outros que participaram, o Irapuã Costa Júnior treinava lá na academia do meu pai, ele acordava às 5 da manhã para treinar. Aqui nós temos o Reginaldo. Sim. Reginaldo, esse do meio eu não estou conhecendo. Hugo Nakamura? Isso, meu pai estava ali, o meu pai ele era um agregador, né, como você já sabe, um agregador dos esportes, não só da luta, mas dos esportes de maneira geral, especialmente os marciais. É muito, muito grande. Mas muito. A convivência A dele... importância foi muito grande do Hugo, muito grande. O Hugo, todos os problemas, esse aqui, o Hugo com o Pedro Ludovico? Pedro Ludovico, o nosso fundador da cidade de Goiânia, né? Então, uma honra muito grande poder mostrar essa foto aí, porque a gente que ama essa cidade, a gente que já viajou pelo mundo todo, mas não tem nada parecido com Goiânia, né? A gente sabe que o calor é peculiar, mas o calor humano é muito maior. Então, Goiânia, então os dois se encontrando ali na época onde a luta ainda estava em desenvolvimento. E falando sobre o esporte com um dirigente da Alemanha, a gente já estava no âmbito já internacional. Aqui é o Martini, aqui embaixo, da França. Aqui o Rolé, Gustavo Rolé, de Cuba. Aqui embaixo. Isso, aqui de bigode. Grandes dirigentes aí da luta greco-romana mundiais. E aqui na Alemanha, mostrando a Confederação Brasileira de Lutas, onde nós estivemos à frente há alguns anos aí, mostrando como a luta ela favorece essa interação, não somente aqui, mas de nível mundial e a aproximação das pessoas. Perguntinha. Nós estamos no tempinho aqui. Vamos ver essa foto aqui. Essa aqui foi... É da família? Essa aqui, a Academia Hugo Nakamura, era lá em casa, era no fundo lá de casa, né? Então aqui são meus primos, aqui sou eu, minha prima Regiane, Reginaldo, meu irmão Hugo, minha irmã Roberta e a Maria do Carmo. Então esse aí quando começou a academia, era caseiro, mas todo mundo treinava lá na academia, lá no fundo do quintal, e era uma beleza, assim que começou a Academia Hugo Nakamura. Academia Hugo Nakamura. Uma perguntinha para encerrar. A luta, quando a gente vê aqui, né, aquele negócio, cada um, qualquer modalidade esportiva, qualquer um, entra para ganhar. É a luta, que tem muito contato, né, só contato físico o tempo todo. Depois da luta, existe o congraçamento, a alegria de um, que a gente vê sempre um abraçando o outro e tal, dando os parabéns. Aquilo é verdadeiro? Não fica mágoa nenhuma? Não fica. Não fica. Não fica mágoa. O tempo é maravilhoso. O importante é você lutar, fazer o seu melhor, tentar ganhar sempre. Mas se não der para ganhar, você ganhou uma amizade, ganhou uma experiência. Ganhou respeito. Você pode não ter ganhado a luta, mas não perdeu todo o campeonato. O campeonato é o campeonato da vida. Então, sabe que eu nunca perdi, né? Sei. Tem um invicto aqui. O outro ganhou de mim, eu nunca perdi. Só perde os frouxos. Só quem tem medo de ganhar que perde. Exatamente. Você nunca teve medo de ganhar?
nós nunca tivemos medo de ganhar. Por isso nós Isso. nunca perdemos. O E outro nós- ganhou de nós aquele dia. Não podemos ter medo de ganhar e se perdermos, continuamos ganhando. Não é uma derrota que vai acabar com a sua vida no sentido Não do vai. esporte. Você tem que prosseguir. É lógico. Então esse abraço aí é verdadeiro mesmo. É verdadeiro. Isso é importante. Hudson Nakamura, muito obrigado pela sua presença. Essa aula aqui, não sei nem como recompensar essa aula, como pagar essa aula, que não paga não é com dinheiro, paga é com ação. E a ação que nós tivemos aqui hoje em trazê-lo para cá para nos ensinar foi muito grande e seu sacrifício também. Muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande. Para mim eu estar aqui com você já é o presente. Já ganhei o dia, já ganhei aí muitos dias na frente. Muito obrigado. Espero que todos que tenham nos acompanhado anteriormente tenham gostado do que você passou para todos nós aqui hoje. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Nossa musiquinha já tocou, como sempre extrapolamos o tempo, mas logo estaremos de volta com Esportes em Cena aqui pela PUC TV. Somos todos esportes e para desporto, somos todos Esportes em Cena, agradecendo mais uma vez a presença de Hudson Nakamura.